This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? Tão bem? Jéssica em breve aí com carteira de motorista, então fiquem ligados, pessoal de São Paulo. Fiquem ligados aí, ó, vocês tomem muito mais cuidado na hora de atravessar a rua. Por favor, olhem para os lados. Não, gente. Porque se vocês verem um carro que te atropelou e do nada você tá ouvindo contos de mansões assombradas, sou eu. Inclusive o podcast arrasando. Sério, esse podcast, recomendação, galera. Contos de mansões assombradas. Muito bom. Não escutei ainda isso, eu vou ouvir. A gente geralmente só fala aqui de podcast, a gente indica o que a gente gosta, né? Então. Lugares assombrados da Parcast. É muito bom. Inclusive, falando de indicação, indico agora ou no final? O quê? Eu ia indicar, galera, vejam, ouçam outro da Rádio Novelo, gente. Rádio Novelo. Eu adoro a Rádio Novelo. Arrasa. Chama Nenebra da Brasilândia. Gente, sério, eles conseguiram misturar a questão de jornalismo com narrativa. Eles pegaram um jornalista mais antigo, que desde os anos 80, se eu não me engano, pesquisa sobre a Nenê da Brasilândia, que foi uma traficante aqui de São Paulo, né? E não existe traficante mulher, né? Quando a gente vai pesquisar isso muito. E também um jornalista mais novo, né? Que descobriu que nem sabia sobre ela. E, enfim, aí eles vão se aprofundar sobre a história da Nenê Brasilândia, que é um bairro aqui periférico da Zona Norte de São Paulo. E aí, nisso, eles envolvem a comunidade, sabe? Na produção tem a galera da comunidade, que bacana. Sabe? Então, é bem, bem legal, gente. Ouçam o Nenê da Brasilândia. Eu fico... Sabe quando você... Tipo, o último episódio, eu ouvindo com dó? Porque você não quer acabar. Sim. Sabe? Que é realmente um trabalho investigativo muito bom, assim, que fala sobre questões de ditadura da época, como funcionava o tráfico, tudo bem, e como que era essa relação da comunidade com a traficante, assim, é bem legal. Bacana, então indicações Mil Crimes, gente. Indicações do nada. Então, é isso, né? Não tem mais recado, não. Bora direto para o episódio de hoje. Bora! A gente tava comentando antes mesmo de gravar, e eu falei, deixa eu começar a gravar pra gente reclamar. Esse caso de hoje, muita gente conhece, pelo menos por cima, né? Eu acho que nem tanta gente conhece aprofundamente ele. Aprofundamente, não, né? Aprofundado, sei lá, gente. Vocês sabem, aqui é erro todo episódio. Enfim, a gente não sabe os detalhes, enfim, a gente sabe a história meio por cima, né? E aí eu pesquisando, e a Jéssica, justamente quando eu falei que era esse episódio aqui, sobre esse assunto, a gente concordou que o que incomoda demais é como ele é tratado. Porque você vai pesquisar e vai ver, tipo, vídeo no YouTube sobre o caso das irmãs da June e da Jennifer. É sempre, ai, a história bizarra e assustadora, não sei o que bizarro, ai, que assustadora, as gêmeas que não falam. E aí eu fico, mano, você
assim, lendo por cima a história, você já percebe que é uma história triste, não é bizarra e assustadora, é uma história triste e revoltante, sabe? Então, é isso, assim, me incomoda muito essa ótica que o pessoal aí do True Crime, no geral, dá pra esse caso. Então, pesquisando sobre esse caso, a gente vê muito desse tipo de abordagem, né? Tipo, o caso bizarro, o caso estranho, o caso assustador. Gente, não é um caso bizarro, assustador, estranho. É um caso muito triste e revoltante de racismo e de saúde mental. Então... porque, tipo, é muito triste quando você vai ver sobre isso, assim, e é um caso que sempre me interessei, mas, tipo... Toda vez que eu olhava, principalmente vídeo, assim, elas tinham atitudes bizarras, elas eram bizarras, porque são bizarras. Não tem, sabe, bizarro, assim, é questão de saúde mental, enfim, né? Enfim, a gente vai ver aqui, então eu tentei trazer essa outra abordagem, porque você pega documentários, entrevistas com a June, você percebe, assim, o quanto ela sofreu, né? Uhum. Então, tentar trazer essa parte humana delas, assim, pro episódio. Sim. Então, de quem a gente está falando, gente? A June e a Jennifer Gibbons, elas nasceram em 11 de abril de 63 em um hospital militar em Aden, que fica no Iêmen. Os pais dela eram a Gloria e o Albert Gibbons, que eram imigrantes de Barbados, e eles foram morar na Inglaterra no início dos anos 60. A Gloria trabalhava como dona de casa, e o Aubrey, ele era da Força Aérea Real Britânica. Então, né, militar, eles estavam sempre viajando, por isso que as gêmeas nasceram quando eles estavam em outro país, né, mas tecnicamente elas são inglesas também. O casal também teve outros três filhos, que eram a Greta, que nasceu em 57, o David, que nasceu em 59, e a mais nova, Rose, que nasceu em 67. Depois que as gêmeas nasceram, a família então se realocou mais algumas vezes, primeiro na Inglaterra e depois no país de Gales. E aí, por conta do trabalho militar do Aubrey, eles precisavam se mudar sempre, né, que ele era enviado a outro país. E aí, por conta disso, a June e a Jennifer, desde cedo, tinham uma relação muito mais próxima entre elas, né, do que com outras crianças e até mesmo seus outros irmãos. O que é muito comum de acontecer com gêmeos, né? Dizem que os gêmeos têm esse sexto sentido aí de se conectar mais do que com outras pessoas, né? Sim. Ou não, né? Porque eu conheci gêmeos que se odiavam, pelo amor de Deus. Também acontece. Eu acho que rola muito ressentimento de, tipo, você não é visto como uma pessoa, né? Você é visto como um par. Sim, irritação. Que tem aqueles gêmeos que não ligam, acham de estar divertido. Serem parecidos, às vezes fazem o mesmo corte de cabelo, essas coisas. E tem aqueles gêmeos que, nossa, é completamente diferente um do outro, né? Querem ser diferentes, não gostam de ser comparados, enfim. Sim. Acontece. Essa proximidade fez com que elas começassem a desenvolver criptofasia, ou como é conhecido popularmente, linguagem de gêmeos. A criptofasia é um fenômeno de linguagem onde gêmeos desenvolvem uma linguagem que apenas eles conseguem entender. Essa linguagem não é completamente inventada e se apoia em algum idioma familiar que então é modificado, geralmente de modo mais simples. Estudos relatam que até 50% dos gêmeos jovens terão sua própria linguagem gêmea, que eles usam para se comunicar apenas uns com os outros e não podem ser compreendidos por outras pessoas. No caso de June e Jennifer, a linguagem que elas desenvolveram se baseava no Barran crioulo, que é falado em Barbados. Por terem contato com a língua através dos seus pais e familiares, elas usaram para desenvolver seu próprio dialeto e conversarem entre si. E olha só que também a gente fala sobre perspectiva de racismo e tudo mais. Porque em muitos lugares, quando fala delas, elas falaram uma língua estranha, sabe? Uma língua estranha que elas inventaram. Não, é baseado no Barran crioulo, que é a língua materna da família delas, né? Exato. Tipo... É porque se tu não fala inglês, é estranho, entendeu? É estranho, é verdade. Que é nada a ver, enfim. Outra característica interessante é que elas não apenas modificaram o Barran crioulo, mas também falavam de um modo extremamente rápido, que tornava difícil até mesmo para seus pais que falavam Barran entenderem. E eu pesquisando um pouco, eu não sei se é Barran ou Bajam, mas enfim, é uma língua que ela é apenas falada. Então,
Eu achei bem interessante a história também, por causa da colonização e a questão também dos escravos, né, em Barbados. E aí é uma língua que ela é só falada, e por isso, tipo, o registro dela, escrito, varia demais, assim, de uma pessoa para outra. Cada um escreve como quer. Achei bem interessante, assim. Sim. E aí, segundo algumas fontes e relatos, inclusive, gente, eu vou deixar como indicação para vocês, eu vou botar no nosso Discord, um documentário que eu vi sobre elas, que chama Silent Twins Without My Shadow, que foi feito em 94, pela BBC. Foi lançado em 94. Então eu vou deixar no nosso Discord, tem ele completo no YouTube. E aí nesse documentário é bem bacana, porque tem entrevista com a June, tem entrevista com médicos, psicólogos que conviveram com ela também e com a Jennifer. E também tem entrevista com os pais delas, com a irmã mais nova, então é bem, bem interessante mesmo. Tem filmagens, imagens delas novas, é bem legal. E, assim, nesse documentário mostra, né, e eles falam que o mais provável é que uma delas, provavelmente a Jennifer, que era a mais dominante das duas, né, que ela tivesse algum tipo de impedimento de fala que tornava mais difícil de entender ela, normalmente, assim, em inglês mesmo, né, que todo mundo fala. Então, a outra gêmea deve ter conseguido compreender com mais facilidade, e com o tempo, para elas, era mais fácil elas falarem entre si com sua própria linguagem do que ter que ficar repetindo o que elas falavam para as outras pessoas até que elas entendessem. E você percebe que, assim, até nessa época aí, que ela já é adulta, né, a June, ela tem um pouco de dificuldade de fala, assim, ela fala de um jeito meio estranho, assim, tipo, ela não abre bem a boca, enfim, ela tem uma dificuldade pra falar. Uma questão de dicção, quase, né? Isso, exatamente, é de dicção. E aí ela fala que pra elas era difícil, assim, porque elas falavam e as pessoas não entendiam, elas não se sentiam compreendidas e tinha que ficar repetindo o que elas falavam. E aquela coisa, tipo, tá todo mundo, ninguém te entende. Se só tua irmã entende, você vai falar com tua irmã, entendeu? Exatamente. Exatamente isso você vai falar com quem te entende. É isso que ia acontecendo. Elas percebiam que elas se entendiam. Então, vamos conversar entre nós, que a gente se entende, do que, né, falar com as outras pessoas. Exato. E aí, aqui vem um ponto que acho que é crucial na história delas. O que acabou sendo um ponto de virada ali, né, para esse desenvolvimento delas e a relação delas. Em 71, quando elas tinham 8 anos de idade, as duas começaram a estudar em uma nova escola no sul da Inglaterra. E aí foi nessa época que a Jennifer e a June começaram a sofrer com muito racismo e bullying, porque elas eram as únicas crianças negras da escola. Então, elas eram xingadas, elas tinham o cabelo puxado, elas eram agredidas constantemente pelas outras crianças da escola. Então, assim, elas já eram bem, como fala, a pessoa que não conversa muito, tímidas. Lembrei. Elas já eram bem tímidas, assim, elas não conversavam, então já era aquela coisa estranha para as outras crianças, né? Tipo, elas não serem mais fechadas, né? Bem fechadinhas. Eram de outra cidade, né? Foram para lá e eram as únicas crianças negras, então, tipo, elas foram alvo de todo que é tipo de bullying e racismo que tinha na época, né? Que é muito triste. Sim. Se hoje em dia já é foda, imagina. Os funcionários da escola, em uma época onde realmente não havia nenhuma conversa ou ações contra bullying, né? Porque, tipo, é isso, né? É coisa de criança, sabe? Liberavam as duas mais cedo para que elas tivessem tempo de se esconder e tentar escapar das perseguições das outras crianças, mantendo sobre as duas meninas a responsabilidade de não sofrerem mais racismo e abusos. Todo esse sofrimento fez com que June e Jennifer criassem uma dependência muito maior uma da outra. E elas começaram a se isolar do mundo exterior e conversar somente entre si com seu dialeto de gêmeos. Porque é isso também, a única galera da faixa etária dela odeia elas. Exato. Então, tipo, não vão falar com mais ninguém. Nessa época ainda elas conversavam com a irmã mais nova, que elas dividiam o quarto. Então, né, elas... até mais pra frente, elas falavam com a própria família, e depois a irmã mais nova ficou, assim, sendo o único membro da família que elas ainda conversavam, até que ela também foi cortada, assim, foi bem gradual, sabe? Sim. E aí, quando elas eram adolescentes, a sua linguagem havia se tornado ininteligível para qualquer outra pessoa,
Elas também desenvolveram outras peculiaridades, né? Como se recusar a se comunicar com praticamente qualquer estranho, se recusar a ler ou escrever na escola e espelhar ações umas das outras. Anos depois, a June resumiu a dinâmica da irmã, com a irmã, né, da seguinte forma. Um dia ela acordaria e seria eu, e um dia eu acordaria e seria ela. E costumávamos dizer uma a outra, devolva-me eu mesma. Se você mesmo me devolver, eu mesma devolverei. Ela, em várias entrevistas que ela deu depois, ela fala que elas tinham muito... era meio que um jogo pra elas também, sabe? Uhum. Elas eram muito, muito, muito criativas, assim, é incrível a criatividade que elas tinham, e você percebe isso pela escrita delas, né? Porque elas mais pra frente se tornaram escritoras, tentaram ser escritoras, enfim. Mas você percebe como elas eram criativas, então faz sentido que elas criassem esses joguinhos, sabe, entre elas. Tanto que no documentário tem uma cena que mostra as duas comendo no refeitório da escola. E elas, tipo, comem bem devagarinho, sabe? As duas. Juntas, assim. Não exatamente iguais, né? Mas, tipo... Mas o mesmo jeitinho, né? O mesmo jeitinho. E, assim, parece que elas estão em câmera lenta. E aí ela tá assistindo isso adulta já, com uma das médicas, né? Que acompanhava ela na época. Que acho que era fonoaudióloga. E aí ela comenta, não, a gente tava fazendo um jogo ali. Então, mano, pra elas, era tipo tudo um jogo. E elas tinham tanta afinidade, assim, de saber o que a outra queria falar ou tava, né, fazendo, que elas se olhavam, assim, elas só se davam uma olhada, elas sabiam o que falar e o que responder. Então, o pai dela também, o pai delas, né, sempre, no documentário, ele comenta, tipo, você perguntava uma coisa pra uma e elas se olhavam e aí respondiam. Sabe? Tipo, a combinação. Exato. Elas só se olhavam assim, elas sabiam o que tinha que responder, ou se dava pra responder ou não, assim. Então era uma relação, assim, não era só verbal esse negócio delas. E aí, em 74, um médico chamado John Reese, ele notou esse comportamento estranho das meninas, né, enquanto ele administrava um exame de saúde anual sancionado pela escola. Finalmente um profissional prestou atenção nas duas crianças que estavam ali sofrendo bullying, né, e se isolando de todo mundo. Gente, assim, ó, caso raro, né, porque, aliás, se a gente tem tudo isso documentado, é por conta desses profissionais de saúde, né, que exatamente, enfim, tentaram ajudar elas. Mas é caso raro, que poderia muito bem ser um caso que a gente nunca saberia, e que seria umas mina estranha, porque é isso que o pessoal encara, sabe? Exatamente. É bem bacana esse documentário, porque tem esse médico e tem a fonoaudióloga também, que acompanham elas depois. E assim, é nítido o quanto eles se preocupavam com elas, sabe? Tipo, eles tinham um carinho muito grande por elas, e eles tentavam ajudar, só que eles realmente, na época, não tinha tanto recurso também, e tanto estudo, né? Eles faziam o que deu pra fazer na época, né? E aí ele percebeu, né, e de acordo com ele, as gêmeas eram muito diferentes das outras crianças, porque elas não reagiram quando estavam sendo vacinadas. Tipo, eles foram lá pra vacinar as crianças. Isso aí eu acharia bizarríssimo. Eu tinha que fazer minha performance, fazer minha escândalo. Então, ele descreveu o comportamento delas como parecendo bonecas, porque elas ficaram bem quietinhas, e rapidamente ele alertou o diretor da escola, né, ele falou, essas meninas precisam de um acompanhamento psicológico, porque a reação delas não é de crianças, né? Então, quer dizer que elas estão passando por alguma coisa mais profunda e que precisam de ajuda. Quando o diretor o ignorou, observando que as meninas não eram, entre aspas, especialmente perturbadas, né? O Reese notificou um psicólogo infantil que imediatamente insistiu que as meninas fossem colocadas em algum tipo de terapia. Ou seja, o diretor falou, foda-se, né? Mas ainda bem que esse médico foi insistente, né? Que ele poderia muito bem ter ignorado, né? Exatamente. No entanto, apesar de serem colocadas em uma escola de educação especial e consultar vários psicoterapeutas, psiquiatras e psicólogos, as gêmeas silenciosas permaneceram um mistério e continuaram a se recusar a falar com qualquer outra pessoa. Em fevereiro de 77, uma fonoaudióloga chamada Anne Treherne, assim? Acho que é Treherne. Super a ver com o que eu falei. Se encontrou com as duas meninas. Embora se recusassem a falar na presença de Anne, as duas consentiram em ter um diálogo gravado se deixadas sozinhas.
Anne teve a sensação de que June desejava falar com ela, mas estava sendo compelida a não fazê-lo por conta de Jennifer. Ela disse mais tarde que Jennifer sentou-se com um olhar inexpressivo, mas eu senti seu poder. O pensamento entrou na minha mente de que June estava possuída por sua irmã gêmea. É tipo, é quase que é o que a gente falou do Folhendo, seria? Folhado, sim. É a mesma dinâmica de ter uma dominante. Óbvio que sem violência, nem nada, sim, né? Sim. Mas, tipo... É a mesma dinâmica. Alguém que lidera, né? Aquele pensamento. Uma das duas é mais dominante e tal, e a outra... Tanto que a June sempre tem... As pessoas sempre tinham essa sensação de, tipo, ela quer falar, ela quer conversar, ela quer contar, mas ela, né, dá pra trás por conta da irmã. Porque, como eu falei, elas sempre se olhavam pra confirmar se podiam falar ou não, e a Jennifer... As pessoas percebiam que ela não falava porque a Jennifer não deixava, assim. E essa fonoaudióloga que tá no documentário, tem imagens dela... Assim, e não é assim que as meninas não falavam nenhuma palavra com nenhuma pessoa, assim, elas respondiam às vezes, elas falavam baixinho, mas elas nunca olhavam pra pessoa que elas estavam falando, e aí tanto que tem imagens disso, né, que dela usando uma máquina que eu não sei que máquina é que tem nessa época, anos 70, começo dos anos 80, que passa uma folha, uma fita, assim, e a máquina lê um texto. Não sei, gente, não consegui identificar o que é. Tecnológico. Tecnologia da época. E aí a Fono fala que elas conversar, até respondiam com ela, mas elas também respondiam pra máquina também, né? Pra elas era mais fácil conversar com a máquina do que com uma pessoa. Mas, tipo, não é esse mito, assim, de elas nunca abriram a boca pra nenhuma outra pessoa. Não, às vezes elas falavam, mas era frases curtas, elas falavam baixinho. Realmente dava pra ver que elas não queriam conversar, assim, mas se precisava, elas falavam. E aí, depois disso, então, foi tomada a decisão de separar a Jennifer e a June e enviar as meninas para 2 internatos diferentes. Essa ideia, inclusive, não vinha só dos profissionais, mas também das próprias irmãs, que relataram em seus diários que se fossem separadas seria algo bom. Então elas falam, tipo, eu acho que se a June, né, escrevendo assim, eu acho que se a Jennifer estivesse longe, eu ia ser mais feliz, eu ia conseguir conversar. E a Jennifer também escrevia, eu acho que se a June estivesse longe, eu poderia ser mais livre. Enfim, elas tinham esse sentimento também. E a esperança era... isso. Então, elas tinham uma relação muito de amor e ódio, assim, que a gente vai ver mais pra frente. Era bem bizarro mesmo. É dependência, né, gente? Eu acho era o ressentimento, né, que elas tinham. Ressentimento, dependência. Eu acredito que acontece isso muito quando você tá, por exemplo, quando você conhece uma pessoa, se você já vivenciou isso, de ser muito dependente daquela pessoa. Uhum. Chega um momento em que é um agridoce a presença da pessoa ali, né? Você odeia ter que depender dela, né? Exatamente. Você odeia, talvez, você gostaria de fazer tal coisa sozinha, mas você sente que tem uma dependência nesse sentido, né? É muito estranho porque a Jennifer, nos diários dela, ela fala assim que a June não é a gêmea de verdade dela, porque a gêmea de verdade teria nascido no mesmo momento, pensaria as mesmas coisas e seria fisicamente igual a ela. Tipo, essa era a idealização dela de uma gêmea, sabe? Sim. Então, ela se ressentia disso também, que tipo, a June não é exatamente igual a ela. Sim. Ela é outra pessoa, né? Afinal. Bom, a esperança, então, né, de separando as duas, uma vez que elas estivessem sozinhas e fossem capazes de desenvolver um senso de identidade, elas sairiam das suas conchas e começariam a se comunicar com o mundo exterior. Mas logo ficou claro que essa não era uma boa ideia e que insistir nela poderia ser perigoso. Isso porque, depois de separadas, ao invés de se abrirem, a June e a Jennifer se fecharam inteiramente em si mesmas e ficaram em estado quase catatônico, principalmente a June, que era a mais passiva, né? Em um ponto, durante a separação, foram necessárias 2 pessoas para tirar a June da cama, após o que ela foi simplesmente encostada na parede e seu corpo estava rígido e pesado como um cadáver. Meu Deus, coitada. É muito triste, assim, a médica fala que ela chorava muito, assim, e não limpava o rosto, sabe? Era o choro e o ranho escorrendo, assim, até a barriga dela enquanto ela tava sentada. E aí tem imagens dela, assim, ela tinha acho que uns 14 anos nessa época.
Cara, de pé. é isso, né? Muito novinhas. Elas são muito criancinhas nessas imagens, é muito triste. Tipo, ela em pé, assim, e parece que ela tá perdida, sabe? Acho que ela tá numa aula de marcenaria, algo assim, pelo cenário. E, tipo, ela parada, olhando pra frente, sem saber o que fazer, sem saber... Parece que ela não sabe nem onde ela tá, sabe? É bem, bem triste, assim. Parece que ela tá perdida mesmo, sem a irmã. Uhum. Depois de serem reunidas novamente, as gêmeas se aproximaram ainda mais e ficaram mais afastadas do resto do mundo. Eles não falavam mais nem mesmo com os próprios pais, exceto por cartas. Gente, elas passaram a maior parte do tempo em seu quarto, brincando com bonecas, criando fantasias elaboradas de que, às vezes, gravavam e compartilhavam com sua irmã mais nova, Rose. A caçula era, nessa época, a única pessoa com quem elas se comunicavam. E daí, nossa, deve ser difícil pra caralho também pros pais, tem né? entrevista dos pais e tal, e eles realmente, tipo, eles falavam, a gente não sabia o que fazer. Porque no início a mãe delas fala, eu achei que era coisa de gêmeo no começo, né, que elas não falavam muito, falavam só entre elas, mas, tipo, o tempo foi passando e eles só perceberam a gravidade quando já era bem tarde, né? Uhum. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes per details. Bom, em uma entrevista nos anos 2000, para a revista New Yorker, Juni disse: tínhamos um ritual. Nós nos ajoelhávamos ao lado da cama, pedíamos a Deus que perdoasse nossos pecados, abríamos a Bíblia e começávamos a cantar e orar como loucas. Rogamos a Ele para não nos deixar machucar nossa família ao ignorá-los, para nos dar força para conversar com a nossa mãe e nosso pai. Nós não conseguíamos fazer isso. Foi muito difícil, muito difícil. E é isso, né? Elas queriam conversar também, né? Eu acho que é o que pesa também, né? Que elas deveriam sentir saudade dos pais dela, porque pela narrativa que eu sei, os pais dela sempre se preocuparam com ela. Eram Sim. Era uma família legais. bem carinhosa, assim, não tinha nada de errado com eles. Eu até no documentário eu descobri uma coisa que eu nunca tinha sabido desse caso, que a própria Juni fala que elas compraram um curso de falatória, não, como é que fala em português? Curso de... Oratória? Oratória, falatória, né, gente? Hoje tá foda. Meu vocabulário hoje tá péssimo. Mas, bom, elas compraram um curso de oratória, tipo, como conversar com pessoas e falar em público, porque elas queriam conversar com a família delas. Tipo, gente, elas fizeram esse curso, só que ela conta, mas mesmo assim a gente não conseguia. A gente não conseguia se expressar, a gente não conseguia falar, e quando a gente falava, eles não entendiam. Então, devia ser muito, muito doloroso para elas também, né? Que cada tentativa que elas faziam, elas não conseguiam, dava errado, né? E aí elas acabaram por desistindo de tentar. E aí, como eu comentei, elas tinham diários, né? Elas ganharam diários de Natal, quando elas eram adolescentes. E a Juni e a Jennifer começaram a se interessar muito por escrever. Muito, elas, assim, se encontraram na vida. E decidiram ser escritoras. Os seus temas favoritos para escrever eram fantasias de história de ficção. E quando elas tinham 16 anos, elas compraram um curso de redação por correspondência e começaram a juntar um pouco de dinheiro que elas conseguiam para publicar seus próprios livros. Mas as histórias que elas escreviam eram um pouco estranhas, assim, não faziam muito sucesso. Eu achei incrível a sinopse dos textos dela, queria muito ler, porque parece realmente muito legal. Assim, porque assim, era tudo muito específico, a maioria das histórias acontecia nos Estados Unidos, elas tinham essa visão bem romantizada, assim, especificamente em Malibu. E giravam em torno de pessoas jovens e atraentes que cometiam crimes terríveis. Eu acho que elas fariam muito sucesso hoje em dia escrevendo série pra Netflix. Wattpad, mas, né? Elas teriam o próprio Wattpad. Exatamente. E embora apenas um romance delas tenha sido publicado, que é chamado The Pepsi Cola Addict, que é o viciado em Pepsi,
que é sobre um jovem adolescente seduzido por sua professora do ensino médio. Isso, na verdade, não impediu elas de escrever uma dúzia de outras histórias que realmente eu fiquei muito interessada em ler, mas infelizmente não estão disponíveis em lugar nenhum. Mas fica aí a ideia, porque eu achei bacana. Parece bem coisa bem, tipo, meio terror engraçado, sabe? Sim. Sei lá. Elas tinham um senso de humor meio zoado, assim, eu acho. Um senso de humor quebrado. Isso. The Pepsi Cola Addict é o único trabalho publicado de qualquer uma das irmãs que permaneceu indisponível para compra e mantido apenas em 5 bibliotecas no mundo até outubro de 2022, quando foi republicado como uma edição limitada impressa pela Cassian's Gap. Também foi publicado como brochura em maio de 2023 pela editora Strange Attractor. Em outra história escrita por Jennifer chamada The Pugilist, um médico estava tão ansioso para salvar a vida de seu filho que mata o cachorro da família para obter seu coração de um transplante. Mano, isso é muito filme trash anos 80. Exatamente. Por isso que eu me interessei. O espírito do cão vive na criança e acaba por se vingar do pai. Jennifer também escreveu Discomania, a história de uma jovem que descobre que a atmosfera de uma discoteca local incita clientes à violência insana. Gente, eu amei. Eu achei incrível as histórias. Sim. Mas o tempo ia passando e elas estavam ficando entediadas de apenas escrever fantasias e aventuras que nunca aconteceram. Por volta dos 18 anos, as duas começaram a explorar o mundo afora e se envolver com álcool, drogas e pequenos crimes. Aí elas moravam com os pais, né? Sim, moravam com os pais. E assim, segundo elas mesmas, né, segundo a própria June, quem começou a envolver elas com álcool e drogas foram 2 meninos adolescentes americanos que tinham aparecido na cidade. E elas, tipo, se apaixonaram pelos meninos e eles eram bem rebeldes, assim, e faziam pequenos furtos e bebiam, usavam drogas, e aí elas, tipo, foram do 0 a 100 muito rápido, assim, né, elas não saíam de casa, e aí do nada estavam lá com os meninos tacando fogo em fábrica. Mano. Mas seus crimes foram escalando até que elas se envolveram em um incêndio criminoso e foram presas. Seguindo as instruções de seus advogados, elas se declararam culpadas por seus crimes. Que os advogados falaram assim, não, se declarem culpadas, que vocês vão ser mandadas para algum hospital psiquiátrico, né, e é isso, assim, vocês não vão receber muito tempo. Só que aí vem a questão, tanto acho que do racismo quanto da negligência com saúde mental, né, vindo do Estado. Enquanto jovens delinquentes que cometem pequenos crimes são sentenciados geralmente a no máximo 2 anos de prisão, a June e a Jennifer foram colocadas no Hospital Broadmoor por um tempo indefinido. Mano. Então, elas tinham 18 anos, tá? Nessa época. Nem tem sentido. Anos. Não. Por um tempo indefinido. E, tipo, elas não cometeram nenhum crime violento, sabe? É muito desproporcional. Muito. A June comenta que, tipo, ela tem certeza que foi só porque elas não falavam contra as pessoas. Elas foram punidas por não quererem falar contra as pessoas. E aqui, eu achei importante falar o que é o Hospital Broadmoor. Pra quem não conhece, ele é o mais antigo hospital psiquiátrico de segurança máxima da Inglaterra. E ele é muito famoso por abrigar criminosos como o estripador de Yorkshire, o Peter Sutcliffe, o gangster Ronnie Cray, o estrangulador de Stockwell, o Kenneth Erskine, entre outras figuras muito violentas. Então, tipo, estuprador, assassino, serial killer. Mano, não tem nem sentido elas estarem lá. Sim. Até porque é isso, elas, tipo... Cara, elas adolescentes. Elas fizeram um crime muito que se Playboyzinho fizesse... Não acontecia nada. Não aconteceria nada. Exato. Tipo, sem vítima, sem nada, sabe? Uhum. É muito desproporcional. Tem a ala feminina, né? E tem a ala masculina, que é a maior desse hospital. Hoje em dia, eu acho que ele é só pra homens. Se eu não me engano, justamente porque, né, rolaram alguns problemas aí. E esse hospital também ficou muito famoso por conta do Jimmy Savile. Não sei se vocês sabem. O Jimmy Savile era uma figura muito conhecida no Reino Unido. Ele tinha programa de TV, de rádio. E ele, no auge da sua fama, ele usava ações humanitárias para esconder os abusos sexuais contra mulheres e adolescentes que ele fazia. Sim.
Tem uma série, um documentário na Netflix que é sobre ele, que assim... Que é bem bom essa série, inclusive. É muito bom. Eu comecei a ver, eu não consegui terminar. Eu fiquei enjoada em alguns momentos. Eu fiquei... Nossa, é muito pesado mesmo. Mas fica aí a indicação. Porque é uma figura, realmente, ele era gigante na Inglaterra, gigante. Era, tipo, o cara... E até então, até terem comprovado, a galera passava um panão, porque era isso. Não, quem imagina, aquele cara que é incrível, ajuda criança, tá ali ajudando mundo. a construir hospital, doando dinheiro, não sei o quê. Foi condecorado como cavaleiro, né, pela rainha, enfim. Então, esse cara, ele passou... A rainha não pode falar porra nenhuma, né? O príncipezinho ali, o filho dela, a gente já sabe. Bom, a família inteira, né? Esse cara, ele passou anos trabalhando em Broadmoor, né? Ou seja, ele começou fazendo trabalhos voluntários e com o tempo ele ganhou sua própria sala e ele tinha chaves que davam a ele acesso a qualquer ala do hospital. Então ele tinha ali porta aberta a hora que ele quisesse pra ir aonde ele quisesse. Gente. Sim, inclusive, tem registro de, tipo, ele fazendo o paciente chamar ele de doutor, sendo que ele nem é médico, assim, sabe? Eles tomaram uma advertência por conta disso. Uma advertência. Só uma advertência. E aí, de 68 a 2004, o Jimmy Savile usou sua posição privilegiada para abusar de pacientes do hospital. Depois que ele morreu em 2011, apenas em Broadmoor, tá? Tirando outras denúncias fora dali, foram feitas 11 acusações de abuso contra ele. Isso a gente sabendo que pacientes de hospital psiquiátrico não são levados a sério, então provavelmente tem muito mais vítimas ali, só nesse hospital do que acabou saindo depois. Ou seja, um ambiente ótimo para duas adolescentes que adolescente, não nada. Cara. Mano, é muito triste. É muito triste, porque elas perderam a vida ali, sabe? Elas eram muito inteligentes, as duas. Tipo, você pega ali os relatos que tem, os trechos do que elas escreviam. No próprio documentário que eu indiquei pra vocês, tem trechos tanto dos diários quanto dos romances que elas escreviam muito bem, sabe? E é muito triste ver isso, assim, tipo, no auge da vida delas, 18 anos, ali até os 20 e poucos, enfim, 30, elas passaram presas. É muito triste. Muito. Além de ser um ambiente perigoso, em Broadmoor, June e Jennifer recebiam altas doses de medicações antipsicóticas que lhe causavam efeitos colaterais como visão embaçada e apatia. Elas continuaram a manter diários, mas não tinham mais vontade de escrever suas histórias de aventura e ficção. Elas permaneceram presas por quase 12 anos. Sobre essa época, June descreve: tivemos 12 anos de inferno, porque nós não nos falávamos. Tivemos que trabalhar muito para sair. Fomos ao médico e dissemos: olha, eles queriam que a gente conversasse, estamos conversando agora. E ele disse: vocês não vão sair, vocês vão ficar aqui por 30 anos. Perdemos a esperança realmente. Escrevi uma carta para o Ministério do Interior. Escrevi uma carta à rainha pedindo-lhe que nos perdoasse, que nos tirasse de lá. Mas estávamos presas. Elas eram mantidas em alas separadas. Então ali elas realmente começaram a se abrir um pouco, né? Elas já não ficavam 24 horas por dia juntas, né? Então elas pensaram, né? Tipo, eles querem que a gente converse, então vamos conversar com outras pessoas, né? Tentar sair daqui. E aí, finalmente, em março de 93, foram tomadas providências para que elas fossem transferidas para uma clínica anti-segurança mínima no país de Gales. E aqui é um parêntese para falar de uma pessoa que é muito importante e eu acho que é a grande responsável por ter divulgado a história delas, que é uma mulher chamada Marjorie Wallace. Ela é uma jornalista investigativa e fundadora da instituição de saúde mental SANE. E ela passou muito tempo com a Jennifer e a June ao longo dos anos, desde que elas estavam presas em Broadmoor. E ela ainda mantém um relacionamento próximo com a June, ela fala que elas são muito boas amigas. E ela escreveu um livro sobre a história das duas chamado The Silent Twins. Ela se interessou pelo caso das duas no início dos anos 80, quando ela ficou sabendo que elas eram responsáveis por incêndios e pequenos roubos. Porque assim, foi meio que notícia na época que, tipo, irmãs gêmeas estão causando vários incêndios, sabe? Porque pegaram os diários delas e elas falavam tudo no diário.
Então... Ou seja, não eram definitivamente mentes criminosas. Não eram mentes criminosas, só eram criativas, mas não eram mentes criminosas. Então, a jornalista pegou, tipo, como assim, gêmeas que saíram incendiando um monte de coisa e estão presas num hospital psiquiátrico de segurança máxima? Foi lá conversar com elas. E aí ela viu que a história era muito maior do que ela tinha visto, né, tipo... E absurda, né, mano? Por que essas duas adolescentes estão presas aqui junto com os serial killers, né? Enfim. E aí a Marjorie começou a visitar elas em Broadmoor. E logo ganhou a confiança das duas, né? Ela achava que as irmãs eram muito engraçadas e inteligentes. E ela sentia que as duas desejavam ficar famosas com seus romances e histórias. E ela fala em entrevistas, assim, que às vezes elas nem conversavam. Ela, tipo, sentava lá e elas falavam, tipo... Ela contava alguma piada, alguma coisa, e elas respondiam. E elas passavam a tarde inteira rindo, assim, sabe? Porque elas eram muito engraçadas. Mas ela, tipo, ela se sentia muito à vontade com as duas e as duas também gostavam muito dela. Então elas criaram uma relação bem bonitinha, assim, de uma pessoa que tava ali se importando com elas. Né? Muita confiança. Porque era uma pessoa que tava ali... tá desconfiadas de geral, porque, pô... Exato. E era uma pessoa que tava ali que não tava exigindo nada delas, né? Tipo, que nem eu falei, às vezes ela ia lá e elas não falavam nada. E a Marjorie não obrigava elas a falar, assim. Ela, tipo, tá, tudo bem, vocês querem ficar sentada aí só olhando uma pra outra e dando risada, vão fazer isso. E ela ficava... Então, tipo, né, elas tinham essa relação bem bacana, assim. E a Marjorie, então, ela também conversou com a família das duas, e os pais delas deram acesso pro quarto onde elas moravam antes, e ela também teve acesso aos diários e anotações das duas, e ela começou a descobrir que a relação delas era muito mais complexa do que parecia de fora, né, que elas se amavam e se odiavam ao mesmo tempo, né, elas tinham uma relação de dependência e se ressentiam muito por conta disso. Inclusive, nos diários tem relatos de vezes que elas tentaram matar uma outra, quando eram adolescentes, gente. Tipo, não lembro qual das duas que escreve, acho que é a Juni que escreve que ela empurrou a irmã num rio, assim, pra ver se a irmã se afogava, sabe? Elas tinham uma relação, assim, bem te odeio uma e te com a amo. outra. Bom, lendo os diários de Juni, ela descobriu que Juni se sentia possuída por sua irmã, a quem ela se referia como Sombra Negra sobre ela. Enquanto isso, os diários de Jennifer revelaram que ela pensava em Juni e em si mesma como inimigas fatais, e descrevia sua irmã como um rosto de miséria, decepção e assassinato. Apesar de seu vínculo aparentemente inabalável e de sua aparente devoção uma pela outra, as meninas registraram em particular um medo crescente uma da outra por mais de uma década. Marjorie percebeu que na maioria do tempo Juni parecia sentir mais medo que Jennifer, que aparentava ser mais dominante entre as duas. Nos estágios iniciais de seu relacionamento, Marjorie observou continuamente que Juni parecia querer falar com ela, mas pistas sutis de Jennifer pareciam impedir Juni. É aquele lance que você já tinha falado, né? De uma olhar pra ela, não abre. A Juni ia começar a falar, a outra dava só uma olhada, ela parava. E aí, de acordo também com a Marjorie, né, elas se sentiam tão aprisionadas nessa vida, não só por estarem presas ali em Broadmoor, né, mas essa vida que elas levavam, né. Elas ainda estavam em Broadmoor nessa época? Sim, estavam. Elas fizeram um pacto. Então, elas decidiram que o único jeito que uma delas iria viver é se a outra morresse. Eita. Cara, essa história é muito surreal. Mesmo depois de receberem a notícia de que elas seriam transferidas, elas sabiam que elas nunca teriam uma vida em liberdade a não ser que uma delas morresse. Eu acho que tanto porque elas não se permitiam, sabe? Tipo, elas ficavam nessa relação tóxica de uma puxando a outra, né? E não deixando a outra viver. Elas mesmas, né? As duas faziam isso, que elas perceberam, tipo, a gente nunca vai conseguir... Vai virar um ciclo eterno, né? É uma relação tóxica, né? A Marjorie conta que a Jennifer disse pra ela, né, em uma dessas entrevistas, sessões que elas fizeram, que ela falou assim, eu vou ter que morrer. E a Marjorie contou em entrevista sobre essa situação. Abre aspas, né? Eu meio que ri, eu meio que disse, o quê? Não seja boba, você tem 30 anos. Sabe, você está prestes a ser libertada de Broadmoor. Por que você vai ter que morrer? Você não está doente. E ela disse, porque decidimos.
Nesse ponto, eu fiquei muito, muito assustada porque pude ver que elas falavam sério. Então, elas disseram, nós fizemos um pacto. Jennifer tem que morrer porque elas disseram que no dia em que deixariam Broadmoor, no dia em que seriam liberadas do Hospital de Segurança Máxima, uma delas teria que desistir de sua vida para realmente permitir que a outra fosse libertada. Eita. É. Bom, em 29 de março de 93, na transferência para a clínica Caswell, Jennifer adormeceu e não acordou mais. Ela foi levada às pressas para o hospital e foi declarada morta... Peraí? Não, peraí. Ah, tá. Eu escrevi 2 vezes a mesma coisa. Em 29 de março de 93, na transferência para a clínica Caswell, Jennifer adormeceu e não acordou mais. Ela foi levada às pressas para o hospital e foi declarada morta por miocardite aguda. Ela completaria 30 anos no mês seguinte. Gente, muito nova. E miocardite é tipo inflamação do músculo do coração, sabe? Sim. É um negócio muito específico e que não tem, assim, por que aconteceu. Sim. É bizarro. A Jennifer foi enterrada sob uma lápide gravada com um poema escrito por Juni. Ele diz: uma vez fomos duas, nós duas tornamos uma, e não somos mais duas. Ao longo da vida seremos uma. Descanse em paz. Ai. Achei fofinho. Os médicos deduziram que os medicamentos dados às irmãs em Broadmoor devem ter provocado o sistema imunológico de Jennifer, embora também tenham notado que Juni recebeu os mesmos medicamentos e estava em perfeita saúde. Não havia evidências de veneno no corpo de Jennifer ou qualquer outra coisa em comum do que poderia ter causado a miocardite. E eu acho que também, sei lá, né, tipo, pelo jeito esse lugar era péssimo, né, então, tipo... Não sei até que momento eles preservavam as vidas delas, né. Sim. A Juni fala que elas tomavam, assim, os remédios deixavam elas mal, assim, ela às vezes ficava com a visão muito turva, perdia a visão de um olho, enfim, né, é psicotrópico foda, né, tipo, né, ainda mais nessa época, e a galera não tinha muita noção de quanto de medicação tinha que dar pra pessoa. E até porque elas foram diagnosticadas como esquizofrênicas em Broadmoor, sendo que elas não são esquizofrênicas, sabe? Então, elas estavam sendo tratadas, entre aspas, por algo que elas não sofriam, assim. Acho que os transtornos que elas tinham não chegava a ser tão grave quanto uma esquizofrenia. Eu acho que foi muito mais a questão de, tipo, elas tinham essa dificuldade em falar que acabou se transformando em, né, um negócio de elas se isolarem justamente por elas terem sofrido racismo e bullying, enfim, essa relação tóxica entre as duas. Eu acho que não é nada, assim, nenhum transtorno específico, sabe, que elas tivessem. Sim. E é muito doido, né, que, tipo, parece que elas só, uma delas ter que morrer e parece que foi só, tipo, a Jennifer decidiu morrer e morreu, sabe? É muito Elas já estavam aceitando isso, né? A Juni fala que, assim, fazia alguns dias que ela não tava passando muito bem, mas elas não achavam que era nada grave, sabe? Sim, até porque, tipo, muito nova, não tem nenhum BO, então... Então, além da morte repentina da Jennifer, todos ficaram chocados com a mudança de comportamento da Juni, porque ela passou a conversar com qualquer pessoa, né? E ela não era mais retraída e isolada como era com a sua irmã. A Juni teve alta do hospital, dessa outra clínica, né, que ela foi transferida, 1 ano depois. E, segundo todos os relatos, começou a viver uma vida completamente normal. A Juni contou pra Marjorie como a morte da Jennifer a abriu e permitiu que ela fosse livre pela primeira vez. Ela contou como a Jennifer tinha que morrer e como elas decidiram que assim que ela morresse, seria a responsabilidade da Juni viver pela irmã. E em entrevistas ela fala assim, cada dia que eu vivo por ela também. A Juni atualmente está com 60 anos, ela mora na Inglaterra, perto das irmãs e do irmão. Ela não é mais monitorada por serviços psiquiátricos, né, e foi aceita pela comunidade e procurou deixar o passado pra trás. Ela é convidada pra vários programas e tal, mas, tipo, ela não quer mais falar disso, ela quer só viver a vida dela. Logo que ela saiu, ela deu... ela, né, mano? Poxa, sabe? Olha quanto sofrimento ela passou na vida, assim. Logo que ela saiu, ela deu bastante entrevista, tanto tem esse documentário, tem alguns outros. Então... ela fez, assim, ela contou a história tipo, dela. Já tá documentado, né? Não tem mais o que falar, né? Exatamente. Uma entrevista de 2016 com a irmã dela, né, a mais nova, a Greta, ela
Desculpa, não é a mais nova, né? A mais nova é a Rose. A irmã, a Greta, revelou que a família ficou profundamente abalada com o encarceramento delas. Ela culpou Broadmoor, né, o hospital, por arruinar suas vidas e por negligenciar a saúde da Jennifer. Ela queria abrir um processo contra o hospital, mas os pais, né, o Aubrey e a Gloria, recusaram, dizendo que isso não traria a Jennifer de volta. E aquela questão realmente da família não quer reviver o sofrimento. Tocar o bagulho, né? Exato, já passou tanto tempo, eles tipo, nada do que a gente fizer vai trazer ela de volta. A June já sofreu bastante, tipo, colocar ela nesse processo, fazer ela reviver tudo isso. Né? E nas entrevistas eu achei interessante que a June fala que, tipo, ela não quer esquecer Broadmoor, porque a Jennifer fez parte dessa época da vida dela, ela não quer esquecer a irmã dela. Então elas estavam lá juntas e ela fala que, tipo, por mais que ela tenha sofrido lá, por mais que tenha sido uma época horrível pra elas, ainda é uma parte da vida que a Jennifer também participou, né? Então ela não quer esquecer isso. E é isso, assim, gente. Vou deixar o link no nosso Discord do documentário, se vocês quiserem. Eu tentei achar o livro da Marjorie e não consegui encontrar, então, por favor, se alguém... Eu lembro que duas coisas que eu pesquisei na época, é que na época, na Inglaterra, tem uma peça que roda sobre elas duas, mas tem um filme que foi lançado em 2022. Sim, tem, com a Letitia White. Isso. Que é um filme... Eu também não assisti esse filme. Mas é assim... Eu li mais ou menos umas matérias fazendo essa pesquisa hoje, e aí eu vi que, tipo, o filme não é exatamente a história delas, assim, é uma reinterpretação. É uma inspiração. Então não é 100% o que a gente contou aqui que vai ter no filme. Então também não sei, vou assistir aí pra ver. Eu fiquei curiosa. Meu veredito. Mas comenta aí se você gostou. Tem uma nota mediana. Pode tá bom. Tem um outro filme que é de 86 também, que... foi lançado, mas é tipo um filme baixo orçamento e tal, foi só pra TV. Sim. Aqueles filmes pra BBC, né? Isso, exato. E a BBC mesmo tem vários documentários sobre elas, enfim. Então, a BBC gosta de um documentário, né, gente? Ainda mais se é um caso deles, né? Nossa, caso inglês, então... Eles se puxam. Mas é isso, gente. Comenta aí. Se você achar o livro, por favor, bota lá no nosso Discord, que eu procurei por tudo, mas não consegui achar um PDFzinho. Deve ser legal, né, o livro. Eu fiquei interessada. Porque justamente até pela essa relação da Marjorie com elas, sabe? Porque, tipo, eu acho que ela teve uma relação tão próxima e carinhosa de amizade com as duas, que esse relato dela deve ter esse viés, assim, né? Ela não vai falar delas de um jeito, nossa, que caso bizarro, não sei o que. Não, ela quer contar a história das duas, né? Quer mostrar como elas sofreram e como foi a vida delas, né? E essa relação que elas tinham uma com a outra. Então, é isso, assim. Se alguém tiver acesso a esse livro, por favor, manda pra gente, que eu fiquei curiosa. E... bora então para os comentários do último episódio. Bora pros comentários. Bom, o primeiro comentário que eu vou falar é só explicar pra Cris Martins, que ela perguntou que ela não sabe o que é RPG. Explica pra idosa aqui. Não, imagina, RPG é um jogo bem antigo até. Que a gente simula algum tipo de realidade ou de história. E normalmente o mestre, que é a pessoa que... ele vai nos conduzir a esta aventura criativa. E aí a gente pode lutar, a gente pode... Enfim, depende, né? Eu gostava muito de jogar um que chamava Vampiro à Máscara. O Vampiro é muito bom. Onde eu era uma... Quem jovem gótico que não jogou Vampiro? Exatamente. E se vestir de Vampiro à Máscara. E aí eu gosto de D&D, vários que vampiros e coisas do tipo. D&D eu não sentia burra jogando, gente. Tem bastante regra. Mas tem futurista, tem de tudo que é coisa, assim, que você imaginar. E dá pra você inventar. Eu e meus amigos, a gente inventava também. Dá pra inventar. Mas RPG é basicamente isso. Você cria seu personagem, o teu objetivo é interpretar o que esse personagem faria na aventura que o mestre está contando, seguindo as regras do jogo. Então, você tem lá o livrinho do jogador, livrinho
com as regras, né? O que você pode fazer. Aí você pode, vou criar um maguinho. Aí você tem lá as magias que você pode usar. É bem bacana. Então é basicamente isso. É um RPG, é um jogo que você joga na vida real, assim. Mas, tipo, só falando. Você tem a sua ficha e você joga dados pra ver os resultados das coisas que você quer fazer. E é isso. É bem bacana. E hoje em dia, né, muita gente joga online aí, porque tem mesa online de RPG. Tem essa facilidade, porque depois de um tempo, quando você vai ficando mais velho, é muito difícil reunir seus amigos. Amiga, mas nem novo, assim, porque nem novo, é a verdade. tragédia do RPG é você consegue reunir a mesa, né, que é o grupo, umas 2 vezes no máximo, depois tipo, não posso. Não, é sempre a primeira vez, você fala, nossa, vamos fazer toda quinta-feira? Vamos, nossa, que alegria, não sei o que, aí vamos falar, fulano pôde ir, não sei quem não pôde ir. Aí quando. E aí adolescente é pior, porque adolescente todo mundo começa a namorar. Aí Verdade. E aí é isso, vai abandonando, que você vê, abandonou a mesa. Dali uns tempos você. Vamos começar o RPG? Vamos, daí começa a outra. Exato. Mas é isso. Gente, então, tiver mestres aí, pode ser de qualquer sistema. Vamos organizar aí o RPG do 1001. Tá aberto pra todo mundo. Tá pra quem nunca jogou, vamos lá, a gente ensina, não tem problema. Vamos fazer acontecer. Tô animada. Que mais? Quer ler algum? Eu vou ler o da Gabs. Ela falou assim, Bruna, você falou que as imagens dele eram bizarras, mas eu não tava preparada. É tudo muito bizarro. PS, cheque top coisas mais confusas do mundo. Simplesmente ter fé que as pessoas não estavam dando golpe. É isso, gente. Antigamente era o cheque, é isso, né? O confia. Confia. A Dani Leste falou, incrível que a maldade sempre envolve ser covarde. O Raden foi agredido por homens a vida inteira, mas quem ele atacou foram mulheres e crianças. Depois perguntam por que temos medo de homem na rua. É isso. Pior que é isso, né? Ele também... ele sofreu agressões, enfim. Mas geralmente é isso, né? A pessoa... Esse ciclo de agressão é a pessoa descontando em quem é mais vulnerável, né? Mais vulnerável, exatamente. Então, óbvio que ele não vai querer atacar homens mais fortes que ele, né? Ele vai atacar uma criança, vai atacar uma mulher mais jovem, enfim. Deixa eu ver aqui no Insta. A Nívia. Ela, em relação ainda ao episódio do Travis, gente, ela falou assim... Não, sério, a galera tá muito impactada ainda com a do Travis. Tá muito impactada com as informações dos macacos. Ela falou, agora que descobri que macaco rouba gato, vou proibir meu irmão de alimentar as que aparecem por aqui. Minha gata é Patricinha, não sobrevive meia hora no meio do mato. Gente, cuidado com seu gatinho, que os macacos roubam gatinho. Eu gosto muito daquela trend do TikTok, que é tipo uns cachorros super mimados falando... E esse bicho, dizem que veio do mato. E tipo... Sim, o vira-latinha morava na rua, né? Exato. Aí você vai ver, o cachorro tá no meio de uns puff, sabe? O cachorro na piscina. Eu vi um que era do cara, a foto de uma pincherzinha, assim, dele. Juntei do lixo, hoje em dia ela não gosta nem de pisar na grama. É bem toda isso. Madaminha. Mas cachorro, quando você acolhe cachorro, gente, parece que o bicho fala, bom, né, acabou meu dia de miséria. Agora sou princesa. Eu lembro exatamente um amigo meu que ele tinha um cachorrinho que sempre... Que ele descia do ponto de ônibus, o cachorrinho acompanhava ele até em casa todos os dias. E continuou assim mesmo depois, sabe? Que ele adotou, ele acabou adotando esse cachorro. Aí ele falava assim... No começo, eu dava, tipo, eu descia do ponto, eu dava resto de pão de queijo, salgadinho, qualquer merda. Eu dava, ele ficava felizão, sabe? Hoje em dia, ele falou assim, agora, esse mês, ele tá puto porque eu não dei nenhuma comida enlatado, sabe? Ele se recusou a comer porque não tinha patezinho em cima do negócio. Aí ele falou assim, aí eu levei pra veterinária, e a veterinária falou, que tal introduzir alimentação natural num cachorro? Ele falou assim, cara, eu sobrevivo de miojo. Como que eu faço comida nem pra mim, vou fazer pro cachorro? Vou fazer alimentação natural, com comidinha, cozinhar sabe? Cozinhar as coisinhas, músculo só pro cachorro. É isso. Vida de reizinho. Vida de reizinho.
Bom, eu vou ler o da Dani. A Dani San Lobato. Daniela Lobato. Ela comentou assim, calma, conheci o podcast tem umas 2 semanas, estou amando. Estou no episódio 188, logo maratono todos. Vocês são demais, o humor salva os momentos tensos dos episódios. Obrigado, quando você chegar então neste episódio, Dani, você vai surtar, que tem um beijo pra você. Ela comentou hoje que ela escutou o do John List, que nem eu lembro qual que é, peraí. Cara, ela tá maratonando desde o iniciozinho mesmo. Sim. Às vezes eu faço isso quando eu gosto muito de podcast. Também. Ela tá no 208. Meu Deus, mulher. Mulher. Coragem. No 208. Esse aqui vai ser o 355. 356. Mas ela tá indo rápido, aí. Hein? Tá indo rápido. Eu acho que até ir no ar, esse aqui é capaz de ela ter alcançado já. Então, ó, beijo, Dani. Obrigado. Boa maratona. Beijo, Dani. Personagem. Quer ler mais algum? Não, tem e-mail? Tem um e-mail da Nívia. Sim, a Nívia que sempre comenta nas nossas postagens. Eu amo que as pessoas que sempre comentam, a gente já sabe quem é. A gente marca quem é. Nós adoramos. Já nos sentimos amigos. E a Nívia mandou um e-mail super legal que eu achei muito importante. Que ela falou assim, ei meninas, tudo bem? Sem querer ser a chata que fica corrigindo as coisas, mas notei que usaram o termo alcoólatra no episódio. O significado literal desta palavra é adorador do álcool, e como o alcoolismo é uma doença, esse termo é considerado errado, pois estigmatiza uma questão de saúde mental. No linguajar popular... Então, eu também não, por isso eu achei importante comentar. No linguajar popular, deve ser substituído por alcoolista ou alcoólico, e na página 3 do artigo, que envia em anexo tem outros sinônimos, então ela mandou um PDF bem bacana. E daí ela falou assim, beijinhos, não fiquem bravas comigo, por favor. Imagina. Cara, não, imagina, a gente nunca vai ficar brava. Tá doido, você tá educando a gente também. Eu não tinha ideia disso. Não sabia. Inclusive, alcoólico é um termo que eu vejo muito em coisas mais antigas, né? E eu já vi alcoolista também. E aí eu achava que era só um termo antigo, né? Entendeu? Eu também. Eu também não tinha essa noção. Eu achei bem importante saber disso, então fica aí o aviso pra todo mundo. Então, obrigado, Nívia, pela informação. Pode mandar pra gente, ainda correção e coisa a gente gosta, tá? Pode mandar. Informação é sempre bem-vinda. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, tiver comentários, pode mandar pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você tiver sua historinha, manda pro milmedinhos@gmail.com. E se você quiser nos apoiar, acompanhar as gravações ao vivo na segunda-feira, é só entrar no nosso site, milcrimes.com.br. E é isso, né? Fechou, gente. Muito obrigada. Beijos e até semana que vem. Até semana que vem.